Fala pessoal, hoje eu estou aqui para poder falar de um tema muito interessante que são oportunidades de pesquisa no exterior. Há poucas semanas eu compartilhei um stories no meu Instagram, onde eu questionava se as pessoas tinham interesse de consumir esse tipo de conteúdo, e embora eu não ache que eu sou a melhor pessoa para poder falar sobre esse tema, porque em toda a minha trajetória acadêmica eu só tive apenas uma oportunidade, que é essa que eu estou vivendo, eu me enxergo no papel de poder compartilhar essas informações com as pessoas que têm interesse de consumir esse tipo de conteúdo. E eu estou falando dentro de uma perspectiva onde, durante a minha trajetória acadêmica, eu identifiquei que essas informações eram inacessíveis para a maioria dos estudantes. Muitos deles, por exemplo, que eu já conversei em conversa de corredor, não sabiam onde procurar essas oportunidades, como elas surgiam, e como seriam os trâmites burocráticos para finalmente você ter acesso aos recursos e os financiamentos que as organizações, sejam elas públicas e privadas, compartilham, oportunizam para esses pesquisadores, para esses estudantes, etc. Então eu dividi esse vídeo em 3 momentos. A ideia é que seja um vídeo curto, bem objetivo, porque eu acho que as pessoas vocês, no caso, estão mais preocupadas em colher as informações objetivas que para vocês são muito ricas e importantes, do que ficar ouvindo da minha trajetória e experiência nessas oportunidades de ensino, pesquisa e extensão no exterior, por exemplo. Então, bom, o primeiro momento é sobre uma chamada de atenção, algumas dicas introdutórias. O segundo momento é o que eu preciso, e aí eu falo um pouco dos documentos e algumas burocracias que precisam ser cumpridas, e depois as plataformas onde ficam disponibilizadas essas oportunidades. Bom, no primeiro momento, a nível de chamada de atenção, eu preciso falar sobre as obrigações de pesquisa, né? Todos nós que entram na graduação, no mestrado, no doutorado, precisa respeitar uma série de protocolos acadêmicos até você chegar no momento de escrita do seu TCC, da sua dissertação ou de sua tese, né? Eu estou me referindo às disciplinas que são obrigatórias, ao momento de qualificação do seu material de pesquisa, que são imprescindíveis serem cumpridas para te deixar muito mais próximo desse tipo de oportunidade. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque as oportunidades de pesquisa que eu já tive no país de origem, no caso no Brasil, foram através de cumprir todos esses protocolos burocráticos, acadêmicos, antes mesmo de pleitear essas oportunidades, vamos dizer assim, né? Isso não necessariamente exclui o fato de você estar atento a esse tipo de oportunidade e se organizar para isso, né? Eu não tinha definitivamente o interesse de fazer intercâmbio acadêmico. Na verdade, o meu objetivo central para 2024 era oportunidades de processo seletivo de professor, visitante, substituto, efetivo, etc. Porque, na minha análise, é algo que eu preciso, e aí eu estou falando da questão financeira e também na experiência profissional. Seria muito enriquecedor a nível de currículo para mim, particularmente falando, redundante, mas enfim, uma oportunidade de docência. Porém, contudo e todavia, as oportunidades surgem, e eu preciso dizer que a trajetória de pesquisa não é linear, né? Oportunidades surgem e você precisa aceitá-las ou não, né? Tem umas pessoas que conseguem identificar essas oportunidades, outras pessoas que não conseguem identificar essas oportunidades, aquilo que a gente chama de virtude, por exemplo. Só trazer mais um exemplo de que ilustra isso que eu estou falando, que durante o meu período de mestrado, que foi durante a Covid-19, nas redes sociais eu identifiquei que tinha uma disciplina externa que ia ser ministrada pelo meu atual programa de doutorado, Capitalismo e Urbanização no Brasil, que seria ministrado pela professora Livramento, a minha atual orientadora. E como a disciplina ia ser ofertada no formato online, eu me matriculei porque era um tema de muito interesse, para mim agregar muito a nível de mobilização teórica e de dissertação. E
essa disciplina remota, que não era absolutamente obrigatória para mim, era uma optativa, muito optativa mesmo, me fez conhecê-la, minha atual orientadora, e me aproximar do meu atual programa de doutorado. E, enfim, hoje a história já foi contada, vocês já sabem que eu sou doutorando em Estudos Urbanos e Regionais pela UFRN, e isso, de alguma maneira, ilustra muito as oportunidades que, entre aspas, surgem, porque às vezes você precisa criá-las de alguma forma, né? Como foi o meu intercâmbio acadêmico aqui no México, que começou a ser construído no seminário internacional que foi realizado pelo meu programa lá meados do ano passado. Em 2023, a gente recebeu dois professores mexicanos lá do Brasil, lá em Natal, e esse evento foi primordial para me aproximar desses professores, demonstrar interesse de fazer pesquisa no exterior para minha orientadora. Ela percebeu o quanto seria enriquecedor para minhas análises quantitativas e qualitativas fazer uma pesquisa em perspectivas comparadas. Então foi através desse momento que eu tive o insight, obviamente em conversa com parceiros acadêmicos, como por exemplo a Luana, que de alguma maneira também me orientou a essa oportunidade, e as pessoas envolvidas nesse processo foram muitas e que de alguma maneira tiveram um papel indireto, vamos colocar assim, na minha vinda aqui para o México. E é um pouquinho sobre isso que eu falo no segundo tópico da chamada de atenção, que é a construção de networking, rede de contato. Por que eu falo isso? Porque é imprescindível você dialogar com o máximo de pessoas possíveis, mesmo que seja minimamente, mas é importante construir essas redes de contato, porque é a partir delas que surgem muitas oportunidades. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito cética a esse tipo de relação / oportunidade. Porque na minha no meu ingênuo pensamento, as oportunidades surgiam através de corporativismo entre as pessoas que conviviam naquele determinado espaço, e as pessoas que estavam à margem dessas relações não tinham acesso a isso. Mas isso foi refutado durante toda a minha trajetória de vida, seja na carreira profissional, seja na carreira acadêmica. Então é imprescindível você se doar para esse tipo de relações, porque são elas que frutificam em oportunidade no futuro. Então dialogue, participe dos eventos, circule nos ambientes de pesquisa, como os laboratórios, como grupos de pesquisa, construa collabs de artigos, de parcerias em eventos, organizações, etc. Porque isso é imprescindível e vai te colocar muito, mas muito próximo desse tipo de oportunidade no exterior, de verdade. E agora sim, no meu segundo momento do vídeo, falar um pouco sobre, bem pouco mesmo, sobre o que você precisa para conseguir ter acesso a essas oportunidades no exterior. No primeiro momento eu já falei sobre as obrigações de pesquisa e as networks, que são imprescindíveis. Mas a nível de documentação, existe um debate bem forte, eu não quero me aprofundar sobre isso, apenas deixar uma dica, que é sobre a questão da proficiência na língua. A proficiência na língua é um fator importante, porém, contudo, todavia, essa proficiência já foi flexibilizada por algumas agências de pesquisa, como CNPq e CAPES. Se não tivesse sido flexibilizada, por exemplo, eu não estaria aqui no México, onde antes você necessitaria fazer, e alguns processos seletivos ainda tem esse critério de você apresentar uma carta de proficiência, as primeiras provas de proficiência que você precisa realizar para conseguir ter proficiência, por exemplo, em espanhol, em inglês, etc. Hoje, a CAPES, por exemplo, demanda apenas uma carta. Desculpa, eu fiz isso com fazer barulho, fiz isso. Essa porta vai sair no barulho, mas eu espero. Desculpa. Não tem problema. A CAPES, por exemplo, demanda apenas uma carta do professor no exterior e também o seu professor no país de origem. Então foi a partir
desse tipo de entendimento, desse tipo de flexibilidade que eu consegui acesso à oportunidade aqui no México, porque eu posso falar por mim, eu nunca fui fluente em espanhol, eu vim e me preparei durante todo o ano, tentei ter uma carga de leitura, de escrita e também de audição para conseguir chegar minimamente preparado aqui no México e dialogar com os professores, com os pesquisadores, com as organizações, etc, etc, etc. Então, é importante ter isso em mente. Se você quer se preparar definitivamente para uma oportunidade no exterior, é importante que você tenha um entendimento mínimo das línguas, das principais línguas, né, como inglês e espanhol, por exemplo. Isso já vai abranger muito o seu universo de interesse de países de destino, por exemplo. Bom, agora no terceiro momento do vídeo, que é isso, a ideia é que ele não fique longo, eu vou trazer aqui algumas indicações de plataformas que divulgam essas oportunidades, né? A primeira delas que eu posso dizer é o Partiu Intercâmbio, que é um perfil no Instagram e também tem um site na internet, onde você consegue filtrar os diferentes tipos de oportunidades de pesquisa no exterior. É um canal que eu acho muito bacana, são bem objetivos, bem didáticos, bem pedagógicos. Eu acho que é um bom canal para você identificar essas oportunidades, mas a gente nunca pode ignorar oportunidades identificadas em portais de pesquisa como, por exemplo, CAPES e CNPq, que são as principais agências de pesquisas do Brasil. Então eu vou deixar 2 links aqui na descrição desse vídeo, tanto da CAPES quanto do CNPq, para vocês entrarem e pelo menos fazerem um exercício de observação de como que funciona a identificação dessas oportunidades em cada uma dessas plataformas. Isso também é algo que eu não coloquei aqui no meu roteiro, mas eu trago como dica, vocês fazerem sempre esse exercício de visitar essas plataformas, lerem os editais, observarem aquilo que normalmente é pedido nos editais. Isso de alguma maneira já vai te deixar preparado para qualquer tipo de demanda que surja nesses editais. Outras 2 opções são agências de pesquisas estaduais, como no Rio de Janeiro a FAPERJ e no Rio Grande do Norte a FAPERN, porque são organizações comprometidas com pesquisa e que intermitentemente lançam editais de financiamento para oportunidades em outros locais, fazer pesquisas colaborativas, intrainstitucionais. Então, seria interessante que vocês tomassem esse tipo de carinho e atenção com agências não apenas nacionais, mas também estaduais de pesquisa. E, por último, não menos importante, de forma alguma, são agências de pesquisas privadas. Esse foi um preconceito que eu tive durante a minha trajetória na graduação, de ignorar muitas agências de pesquisa privadas e que contratam pesquisadores de diversas áreas de ensino, ciências sociais, campo de públicas, que é a minha área atual, arquitetura, geografia, urbanismo. Enfim, tem muitas agências que têm interesse por esses temas e que é imprescindível a gente não ignorar essas oportunidades a partir dessas agências privadas e também as institucionais. Na UFRN, por exemplo, tem um grupo de colaboradores e gestores da UFRN que se chama UFRN Internacional, salvo me engano, está lá no Instagram, posso deixar o link aqui também na descrição, em que eles sempre estão divulgando as oportunidades vinculadas ao UFRN. Então, é um pouco sobre isso que eu queria falar, apenas para resumir o vídeo em 3 momentos. O seu papel enquanto pesquisador, 3 momentos não, 4 momentos. O seu papel enquanto pesquisador, uma chamada de atenção no que diz respeito às obrigações de pesquisa e também às networking, o que você precisa para ter acesso a essas informações e também as plataformas que divulgam esse tipo de informação. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma e eu estou 100% disponível para tirar qualquer tipo de dúvida. Podem me chamar nas redes sociais e sempre que possível eu posso ajudar nessa jornada. Espero que vocês de verdade tenham muito sucesso e
nunca deixem de acreditar, porque essas oportunidades são muito factíveis, muito mesmo, estão ali, inclusive às vezes sobram vagas, porque muitos pesquisadores não sabem de como acessar essas informações e é importante que vocês acessem. Beleza? Fico por aqui, tchau, tchau e até a próxima.